Nesse momento, gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, Pai, nesta manhã, Senhor, tira o homem de cena, porque o homem nada sabe e nada conhece, mas sim o Teu Espírito Santo. Pai querido, conduza nesse momento, Senhor, a Tua palavra em cada coração. Que essa palavra venha entrar, Senhor, onde o homem não consegue entrar, entre a medula, os ossos, a mente, a alma e o coração. Pai querido, que essa palavra seja um despertamento, Senhor, para a Tua igreja, para a Tua noiva, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Não foi fácil chegar aqui hoje, ainda mais desde segunda-feira o Espírito Santo ele tem trabalhado, tem falado, e ele falou algo muito importante comigo. O engraçado é que ele começa a pegar a gente quando a gente está indo para o trabalho, aí o Espírito Santo ele começa a falar, e ele falou comigo coisas que, ele falou assim, traz para a minha igreja, e hoje eu vou estar trazendo um despertar. E vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é a igreja. Agora fala de novo, você é a noiva. Tudo aqui, hoje de manhã, direcionou para esta palavra. É uma palavra que ela traz exortação, mas ela também traz a certeza que o Senhor nunca nos abandonou. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25. Essa semana foi uma semana turbulenta, foi uma semana que o diabo realmente se levantou feio para que isso não acontecesse, que essa palavra não fosse anunciada e o propósito dele, que ela vem falar sobre as virgens. As virgens, elas eram noivas, e a palavra deixa muito certa que existiam 10, 5 prudentes e 5 tolas. E a palavra de Deus diz assim, portanto, o reino dos céus será semelhante como as 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegar as suas candeias, não levaram óleo em reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto, e com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, e saíam ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram, foram para as suas candeias. A insensata correram, e as sábias correram. As insensatas correram, e as sábias, dai-nos um pouco dos vossos azeites, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará para nós e quanto para outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo ela para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estava preparada para encontrar com ele e para o banquete de núpcias, a porta foi fechada. Mais tarde todas chegaram, as virgens prudentes, e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele respondeu com certeza, vos afirmo que não vos conheço. Porquanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Olha que interessante. Jesus ele explicava essa palavra
E ele mostrava que nós precisamos estar vigilante, nós precisamos estar preparados. E ele começa a mencionar que existia 5 que eram prudentes, que eram sábias, e tinha suas candeias e azeite em reserva. Mas existia 5 virgens também, que estava despreparada, não tinham levado azeite em reserva, pois o noivo demorou. E assim que elas acordaram, quando ouviu o grito que o noivo vinha, elas olharam as suas candeias e viram que o fogo estava se apagando. Elas pediram às sábias: dê um azeite, um pouco de azeite. E elas falaram, as 5 prudentes falaram para elas assim: não, vai e compra azeite. Por quê? Porque elas também iam ficar sem o azeite, sem o óleo. Elas saíram para comprar, demoraram, as portas se fecharam, e quando elas chegaram, a porta estava fechada, e elas bateram na porta, e o noivo falou: eu não vos conheço. Meu amado, o Espírito Santo ele tem falado comigo essa semana, desde segunda-feira, sobre a noiva de Cristo, a noiva a qual precisa de ser preparada, mas a noiva está despreparada. E quando o Senhor começou a falar comigo, comecei a chorar, eu estava indo para o trabalho, e eu falei: Senhor, e agora? O que é necessário para a gente despertar, a noiva acordar, a noiva está preparada para o dia do noivo. E nós sabemos que a noiva está se corrompendo com o mundo, a noiva está se corrompendo com o Deus desse século, a noiva está parando de caminhar em direção ao noivo. A Bíblia fala que não sabe o dia nem a hora que o noivo vai chegar, mas a palavra de Deus diz para a gente se preparar, a gente acordar, despertar. Essa parábola é para poder a gente entender o que nós necessitamos, que nós precisamos fazer. Muitas das vezes a gente começa a fazer as nossas próprias vontades, e muita gente não percebe que o noivo está à nossa espera, e nós somos a noiva de Cristo. No momento do louvor foi falado sobre a noiva, mais confirmação, falei: Senhor, Pai, as igrejas estão dormindo, Senhor, as igrejas estão se corrompendo com dinheiro, com fama. Eu lembro, eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro das doninhas, como diz o pastor, de intercessão, que ficava lá orando de joelho, do joelho da casca. E essa geração vai passando, e a nova geração vai fazendo conforme a sua própria vontade, seu próprio desejos. O meu desejo está em primeiro lugar, as minhas vontades estão em primeiro lugar, os meus afazeres estão em primeiro lugar. Não, depois é o Senhor. Imagine no dia, você chegar na porta lá e falou: não, eu não vos conheço. Vocês estavam tão preocupados com as suas próprias coisas, tão preocupados com este mundo, e se esqueceu de mim, se esqueceu do que eu mandei vocês fazerem. Tem até um louvor que fala que o coração de Deus, ele grita, ele geme por almas, por vidas. Como o coração de Deus se alegra quando uma alma se converte, uma alma volta para o caminho. A festa no reino dos céus. Nós estamos aqui hoje nesse momento, e o reino espiritual está em guerra.
O diabo está tentando fazer como que agora a minha estratégia vai ser para parar eles? Qual é a minha estratégia agora? Vamos se reunir, a cúpula dos demônios, vamos se reunir para poder ver o que eu posso fazer agora, porque a igreja vai ter que se despertar. E hoje de manhã, o Senhor está trazendo essa mensagem para despertar. Qual tipo de noiva você está sendo? Qual tipo de igreja nós estamos sendo? As insensatas ou as prudentes? Será que a sua candeia, será que você está levando azeite em reserva? Naquela época o azeite significa unção. Será que você está se santificando todos os dias? Está se separando todos os dias? Aguardando ansiosamente a vinda do noivo? A noiva precisa se preparar, a noiva precisa estar vigilante. Sabe aquele vigilante? Quando chega o dinheiro, quando vai retirar o dinheiro de um local, o vigilante está lá, todo momento olhando para um lado e para o outro, porque pode vir o bandido, pode vir alguém, e ele está lá vigilante. Assim temos que estar nós. A noiva precisa estar em comunhão com o noivo, em comunhão, porque se nós não estivermos em comunhão, nós caímos. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, em comunhão, estando juntos uns com os outros. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira. A noiva tem que estar com as vestes limpas, mas a gente está sujando as nossas vestes. Vou falar uma palavra pesada aqui: se prostituindo com o mundo. A noiva está virando prostituta. Infelizmente, a noiva está vivendo os prazeres do mundo. Mas era para ser o contrário. A noiva era para ser santa, separada e trazendo mais almas, mais vidas, a qual ela foi chamada para fazer. Aí a gente vê igrejas, noivas não intercedendo mais, noivas não jejuando mais, noivas não em prol do querer do noivo, que é vidas, é alma, é o reino dos céus. E a noiva está estagnada, parada, estacionada nesse mundo, nesse século. O Senhor, Ele sente falta que como nós éramos antes, desde o início do primeiro amor, aquela chama que queimava, a gente tinha lamparina acesa e ainda tinha azeite em reserva. Mas hoje nós só temos a lamparina e um fio de azeite. Deus nos chama para despertar. E em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo chegou. Deus está trazendo essa palavra, esse despertar para você, porque já determinou o tempo, é hoje. Ou a igreja desperta, ou a igreja não desperta mais. Ou a igreja pega firme, ou a igreja levanta a bandeira branca. Até quando nós vamos ficar nos nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos? Aí a gente chega dentro da casa do Senhor, seja o centro de tudo, Senhor. Ah, Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Mas como Deus vai ser o centro se você coloca algo primordial na sua vida, que não é Ele? Como que Deus vai fazer o que Ele quer na sua vida se você prioriza coisas que não é Ele?
As virgens prudentes priorizou. Ela abasteceu a sua candeia e ainda levou azeite em reserva. Porque nem ela mesma sabia o momento que o noivo ia chegar. As insensatas, vou botar um azeite aqui, vou lá e vou esperar o noivo. Não estava preparada. Não tinha preocupação de entrar pelos portões com a candeia acesa. A Bíblia fala que não tem como você esconder uma candeia, uma luz, no meio de um monte, ou debaixo de alqueires. Por quê? Porque essa candeia vai o quê? Essa luz vai o quê? Resplandecer. E todos vão ver aquela luz. Você é luz em meio às trevas. Só que existem muitas luzes que estão se apagando no meio das trevas. Eu penso dessa forma, não é bem assim. Continuo achando isso, porque o noivo vai chegar e você vai ficar. A noiva está sujando suas vestes no lamaçal, na lama. O pastor até brincava comigo quando eu morava ali embaixo, ali, que eu vi um sapato todo sujo de lama. É Cadu, subindo em cima do altar com o pé sujo. É assim que está a noiva. Até quando a noiva vai ficar assim? A noiva, quando ela vai se casar, quem foi noiva que sabe, né? Ela escolhe o melhor vestido. Não, esse aqui é bonito, experimenta, veste. Não, esse aqui não gostei, eu quero o melhor. Calma aí, não, mais bonito. Eu quero um detalhe assim, meu Deus, eu quero. Quando a noiva, ela entra, a noiva, ela tem um destaque. A noiva, quando entra no casamento, ela aparece para todo mundo ver. Caramba, olha a noiva como está linda. É assim que o Senhor espera de mim, de você. Para o dia das bodas do Cordeiro, o dia que nós vamos entrar naquele lugar maravilhoso. Já pensou os que vão ficar de fora disso? Meu amado, pessoas vão ver e vão olhar para o seu passado e falar: caramba, eu não fiz nada, eu parei, eu estacionei, eu preferi fazer as minhas próprias vontades e deixei as vontades do noivo. Infelizmente eu fiquei. E lá em Apocalipse ele vai falar assim também, capítulo 16, 15, ele fala assim, como eu falei no início: eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e nem veja a sua vergonha. Lá em Apocalipse fala, quantas noivas fazendo escândalos, se escandalizando, e pessoa fala assim: eu ser como ele, como fulano, ciclano? Não, prefiro ficar aqui. Pessoas envergonhando o nome de Cristo. E o Senhor está tentando despertar eu e você. Desperta, igreja. Desperta, noivo, porque o noivo está aí. O noivo está chegando. E o que você tem feito? O que você tem feito para o noivo? Como é que estão as suas vestes? E o seu coração? O seu coração está onde? É sua vaidade? É aonde? Em Romanos, capítulo 1, versículo 16,
ele fala sobre o evangelho. Muitas vezes, muitos ficam com vergonha. E ele fala assim em Efésios, em Romanos, desculpa. E ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro os judeus e também os gregos. Não me envergonho. Quando nós se envergonhamos do evangelho, escondemos o evangelho, nós se envergonhamos do noivo. Nós se envergonhamos do noivo. E ainda queremos no grande dia entrar e ceiar com o noivo. Vou vivendo, como eu acho que é o Zeca Pagodinho, sei lá, deixa a vida me levar e a vida leva eu. E isso vai levando. E a noiva ainda quer entrar nos céus. Deus preparou para você, te deu uma missão, mas eu não quero fazer a missão. Eu não quero fazer a vontade do meu Deus, mas eu quero estar com Ele lá. Eu não consigo ficar 2 horas aqui dentro, sentado ou louvando, mas eu quero passar a eternidade com Deus. Aí é difícil, hein? Aí é complicado. Vai aguentar? Tem certeza que você vai aguentar? Se a gente não aguenta às vezes 2 horinhas, às vezes passa assim meia horinha, 20 minutos, a gente já reclama. Imagina a eternidade. Ah, pastor, mas lá é diferente. Não. Você vai estar lá louvando, bendizendo, exaltando, se prostrando diante dele, diante do noivo. E aí, para salvar a sua noiva, está lá em João 3,16 até o 18, que ele fala bem claro. E ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê, não é julgado. E que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O noivo veio, ele se entregou pela noiva, ele sofreu. Vamos dizer outras palavras, foi torturado, deslacerado, envergonhado. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Mesmo sabendo que você vai errar, você vai tropeçar, você vai fazer aliança com o mundo, você vai abandonar Ele. Mesmo assim Ele se entregou. Mesmo assim Ele abriu mão da sua glória para vir nesse plano terreno, para sofrer tudo aquilo por mim e por você. E Deus, Ele nos trouxe. O Senhor, Ele está fazendo esta manhã um concerto com a noiva. E Ele fala: vem minha noiva, vem. O Senhor está ansioso esperando a noiva. A noiva parece aquela princesa que a bruxa foi lá, deu a maçã e ela adormeceu. A igreja está assim.
Mas o Senhor está alertando a noiva: desperta, eu te amo, eu te quero, eu te desejo. Mas as nossas vontades nós colocamos em primeiro lugar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:9, ele fala assim: porque Deus não desdestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer que durmamos, vivemos em união com Ele. Mais uma vez, vigiar. O que a igreja, o que a noiva está fazendo é o seguinte: não estão vigiando. A igreja não está vigiando. O ladrão está vindo, está roubando a sua essência, sujando as suas vestes, e vocês não estão vendo. Não estão vendo. Até quando a gente vai ficar assim desta maneira? O Senhor está voltando. Como estão as suas vestes? Como está o seu coração? Aonde está o seu coração? É nos prazeres desse mundo? É no dinheiro? É na fama? É nos aplausos? Em Apocalipse ele vem falar assim, Apocalipse 22, capítulo 17. Quando a noiva desperta, ela fala para aqueles que têm sede, e diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouve, diga: venha. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da água, beber de graça da água da vida. Aí no 20 fala assim: aquele que é testemunha e fiel de todas essas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos. A volta do Senhor está bem perto. Como que eu posso saber disso? Olha para tudo aí fora. Olha para o mundo tendo vários colapsos. Guerra de nações. Governos querendo destruir governos. Países em guerras. O clima mudando de uma hora para outra. Até o globo terrestre está entrando em colapso. Não sabe se faz sol, se faz chuva. Quando vem a chuva, aquela chuva para devastar tudo. É ciclone. A qual o Brasil não tinha ciclone, está tendo ciclone, aí tem tremores. Até quando nós vamos ficar dormindo? As portas vão se abrir. Qual das virgens nós vamos ser? A prudentes ou a insensatas? Ou a tola? Até quando nós vamos parar de ganhar almas? Até quando nós vamos sobreviver assim? O reino dos céus, nós temos que povoar o reino dos céus. Mas como que a gente vai povoar o reino dos céus se a gente está parado, está de braços cruzados? Está uma noiva rebelde, uma noiva que não faz intercessão, uma noiva que não jejua, uma noiva que não ora, uma noiva que sai do caminho do noivo, vai para outros caminhos, que acha que achou um atalho. Até quando? Até quando eu e você vamos viver assim? Jogada à sorte,
Ah, vai que de repente até lá, Deus tenha compaixão. Meu amado, Ele é fogo consumidor, Ele é juiz. No grande dia tudo vai ser julgado, vai ser botado numa balança. E o que você hoje está fazendo? Priorizando carros, bens, casa, a família. Mas o reino de Deus você não está priorizando. Tudo entra na frente do reino de Deus. O seu trabalho, a sua família, a sua casa, tudo. Mas a gente está cantando: faz tudo em mim, seja o centro de tudo. Muitas vezes quando eu louvo, quando eu estou louvando, aqui chega numa parte da música, quando eu não consigo, eu falo: Senhor, isso aí eu não estou fazendo não. Eu não vou cantar essa estrofe não, porque eu não estou colocando o Senhor no centro. Ó, esse louvor aqui é pesado, mas eu estou lá cantando. Mexe com a minha estrutura. Vai pedindo para Deus mexer com suas estruturas para tu ver. Se você não está preparado para isso, Deus vai mexer. Você vai aguentar? Às vezes nós não aguentamos não, mas nós cantamos, nós louvamos, nós falamos, mas são louvores, são coisas da boca para fora. Até quando nós vamos viver assim? É para louvar. Mexe com a minha estrutura, Senhor, muda tudo de lugar, arrasta os móveis. Ah, Senhor, o meu altar, o meu coração, há quanto tempo esse coração não queima? Há quanto tempo não há uma chama nesse altar? Pode queimar. Você vai aguentar isso? Você não vai conseguir nem ficar de pé. Ah, Senhor, derrama sobre mim a tua unção, me dá visão. Deus vai te dar visão. Você vai aguentar ver o reino espiritual? Você está preparado para isso? Acorda, desperta, tira isso aí, essa erva daninha que está dentro de você, está envolvendo você, essa praga que está envolvendo você, envolvendo as suas pernas de não vir para a casa do Senhor, a sua mente, quando a palavra é lançada, os seus olhos estão com escama, começa a pedir para Deus. Ah, quando eu vou falar do Evangelho, minha boca não sai palavras. Pede para Deus tirar isso. A noiva está ficando doente. A noiva está ficando cheia das vontades do mundo. A noiva está ficando vazia. E quando bate o vazio, aí vem o choro pela noite. Você não sabe por que você está chorando, mas existe um grande vazio dentro de você. Você não permite o Senhor entrar, você não permite o Senhor limpar, tirar aquelas cinzas que está no altar, limpar as paredes que estão sujas de preto, estão sujas de fumaça. Eu me lembro que fui numa igreja, eu estava muito mal. Por isso eu falo que tem que tomar cuidado com o que você pede a Deus. E se você não estiver preparado, eu comecei a falar com Deus, louvor suando, eu só falava com Deus: Senhor, eu de olhos fechados, limpa o meu coração, limpa o altar, eu preciso queimar de novo. E no momento que eu estava de olho fechado, eu me via dentro de um lugar escuro, eu não via nada, mas eu vi um homem de branco, parecia um esfregão, limpando assim as paredes. Quando ele descia o esfregão, começava a ficar branco. Cheguei no ponto que eu comecei a ver um altar branco.
O que eu pedi, o Senhor fez. Ele começou a tratar. Mas você, noiva, precisa aguentar o tratamento. É a ferida que vai doer no momento do remédio, do bálsamo. Mas a cicatriz, ela fica para a gente lembrar de onde Deus nos tirou, da onde nós saímos. Porque no momento que a gente querer fraquejar, a gente olha a cicatriz, opa, calma aí, não vou voltar para esse lugar, não vou voltar para Lodebar, não vou voltar para o deserto. Eu estou no caminho, estou olhando o alvo. Na hora que eu olho a cicatriz, falo, nossa, estou no caminho certo. Meu amado, não fica entristecido quando seus amigos te abandonarem. Amigos, tá, gente? Te abandonarem. Aqueles que falam que é teu amigo, baixa nas tuas costas, mas aí te chama para todas as coisas que é errado. Chama essa pessoa para vir para a igreja, para você ver. No momento mais difícil da sua vida, eles vão te aconselhar de tudo quanto é tipo de forma. A primeira, se você tiver problema com a sua esposa, o que eles vão falar? Vamos lá para o barzinho espairecer a cabeça. Vamos sair. Ih, deixa ela em casa. O problema é dela. Não sabe o que está perdendo. Meu amado, o seu melhor amigo é o Senhor. Esse sim vai te aconselhar. Esse sim, ele vai pegar e vai te tratar. Ele vai mexer na tua ferida, por mais que doa, mas é para o teu bem. A noiva, ela precisa ser curada. E nessa manhã, o Senhor quer tratar você. Ele quer colocar um bálsamo. Ele quer lavar suas vestes. Ele está chamando a noiva mais para perto. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Se coloca de pé.